Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje estamos com dois profissionais do mais alto gabarito e vocês vão ficar muito curiosos com os Albertos, né? Alberto Oliveira e Alberto Cabareiro. Gratidão, viu, por vocês terem vindo aqui, tá? Muito obrigado. Valeu pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos começar pelo... Esse foi o primeiro livro que vocês editaram, né? Não. Não? Não. Na verdade, esse é o quê? O quarto livro? Quarto livro? Não, acho que já... Quinto. Quinto livro. Parabéns, viu? Vocês são... olha, e livro assim... quantas páginas tem esse daqui? Acho que tem 248, né? Alguma coisa assim. Um papel bom. Esse tem 256. Tá. 56. Parabéns, viu? Como que saiu a ideia do silquirismo? Faquirismo aqui, né? Faquirismo. Na verdade, o primeiro livro nosso chama Cravo na Carne, é um livro, uma pesquisa que nós fizemos com as mulheres faquires do Brasil. Ok, tá. O Cravo na Carne, o faquirismo feminino no Brasil. Então a gente listou 11 mulheres que faziam essas provas de jejum. A gente fala no faquirismo de jejum. Certo. Aqui em São Paulo mesmo? Provas de São Paulo, muitos. Algumas em São Paulo, outras no Rio. No interior, né? Se Interessante. espalhou pelo Brasil todo, né? E aí o primeiro livro lançado em 2015 era esse livro, o Cravo na Carne, sobre o faquirismo feminino. É porque a nossa parceria começa em 2012. Tá. A gente se conheceu e aí ele me contou uma história de infância dele que deu origem a toda essa pesquisa, né? Que acho que é legal contar aqui. Porque eu, quando criança, tinha 8 anos de idade, morava em Campinas, eu acabei vendo uma mulher faquir. Ela ficou 40 dias jejuando. Ela montou um gabinetinho, uma barraquinha no centro da cidade, um lugar de movimento. E era uma moça jovem, muito bonita, tal. E ali ela ficou nessa barraquinha para visitação pública, deitada dentro de uma urna de vidro, uma cama de pregos e com serpentes vivas. E ali ela fez uma prova de jejum de 40 dias. Eu vi isso quando criança, fiquei enlouquecido, claro. Só tomava água? Só líquido, só líquido. Laranjada. Água laranjada. Tá. E as cobras também eram alimentadas? Sim, mas só que as cobras alimentam uma vez por mês, então tira a cobra da urna, né? Assim certo, faziam, entendi. Né? Tira a cobra da urna, da comida, bota outra cobra, enfim, né? Interessante. Uma coisa assim, né? Mas a cobra não dá trabalho, pelo contrário, a cobra é um bicho muito quieto, muito na dele, né? E aí foi isso, aí eu vi essa mulher, isso tinha 8 anos de idade, o tempo passou, nunca esqueci essa experiência, e quando eu encontro o Alberto em 2012, que eu vi que o Alberto era uma pessoa que já tinha um traquejo em pesquisa, já vinha, né, já tinha uma familiaridade com internet, com essas coisas, porque antes de encontrar o Alberto, eu tentei ir para Campinas, nos jornais, já não morava mais lá, nos jornais para procurar em que época eu tinha visto aquilo, que eu não lembrava nada, lembrava que ela era a Faquireza Velhinha, é o único dado que eu tinha. Então eu ia para aqueles acervos do jornal de Campinas, ficava procurando, mas enfim, não achava nada. Porque não tinha internet também na época. Quando eu encontro esse aqui, em 2012, eu conto a história e falo, tá bom, peraí. No dia seguinte, ele me traz uma matéria com a Faquireza Velhinha, que havia saído da Folha de São Paulo na época, 1958. Puxa vida. E ali, além do nome Faquireza Velhinha, tinha o nome real dela, que aí possibilitou a gente ir em busca da velhinha, porque eu queria saber o que tinha acontecido com aquela mulher, que era um mistério para mim. Sim. Aquela moça linda que eu tinha visto quando criança, fazendo aquele tipo de coisa absurda. E aí a gente começou a procurar pelo Brasil. Descobrimos que ela tinha vários homônimos, o nome dela. Então... Foi difícil. A gente começou a ligar para 1000 lugares, 1000 famílias, pegava o telefone e ligava, sei lá, né? Até que achamos a Verinha, no fim ela acabou ficando amiga dele, manteve 10 anos contato com ele. Ela estava viva. Que bacana. Mas o bacana é que nessa busca pela Verinha, tentando descobrir coisas sobre ela, a gente acabou deparando com outras mulheres contemporâneas dela, da década de 50,
que faziam as provas de jejum, e homens também, né? E a gente começou a pesquisar esses personagens. Então, primeiro, em 2015, 3 anos depois do início da pesquisa, saiu o livro sobre as mulheres que faziam faquirismo. Certo. E a gente já vinha fazendo a pesquisa sobre os homens, também sobre o Silk, principalmente, que era o principal faquir do Brasil. Ele começou na década de 40 e ele foi até a década de 90 fazendo faquirismo. Prova de jejum, a última que ele fez foi em 80, no Largo do Paissandu, em São Paulo. Mas ele seguiu se apresentando em circos, com números, com perfurações, cama de prego, coisas de palco, né, de faquirismo. Que o faquirismo tem a arte do jejum e as artes de palco também. E aí a gente começou a se deparar com a história do Silk, a gente começou a coletar esse material, só que do Silk foi ali do início da pesquisa, 2012, até esse livro ser publicado, foram 12 anos, que esse livro saiu em dezembro de 2024. Ok, então, perfeito. Tivemos acesso ao acervo pessoal dele, ele já tinha falecido, e o acervo todo dele, pessoal, que ele guardou por anos, estava com uma nora. A Rose Lopes, que é a nossa colaboradora no livro. Cedeu para a gente o material todo, contou histórias do final da vida dele, que não tinha nada publicado. E aí esse ficou o legado dele, né? Ficou o legado dele, Bacana. E entre esse livro do Silk e o Cravo na Carne, né, que tem 9 anos entre um e outro, a gente publicou em 2021 a biografia da Suzy King, que era uma faquiresa também, sobre quem a gente também fez um documentário, né? E depois a gente publicou a biografia da Divina Valéria, que é uma das primeiras transformistas do Brasil, hoje está com 82 anos e foi uma das pioneiras dessa arte no Brasil, né? E depois a gente publicou em 2023 a Heloína, Muito Além das Curvas, que é a biografia da vedete Heloína, que trabalhou no teatro de revista nos anos 50 e 60, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e outros lugares, gaúcha. E aí a sequência foi o Silk. E no meio disso tudo teve um livro de poesia também, que poesias minhas com ilustrações dele. Socos na Bailarina é o nome. Que bacana. Legal. Você chegou a fazer história em quadrinhos também? Não. Teve uma proposta, mas acabou não dando certo. Tá certo. E uma coisa interessante que a gente publica esses livros é o selo Desacato, né? O Cravo na Carne foi publicado pela editora Veneta, em 2015. Certo. Aí passou, quando a gente foi publicar a Suzy King, que foi o primeiro dessa leva, né, que a gente tem feito, a gente procurou algumas editoras, mas a proposta era muito ousada, porque eram livros assim num padrão com muitas ilustrações, papel mais caro, né, de alguma forma. Sim. Então foi difícil achar uma editora que topasse o projeto. Aí a gente falou, não, vamos fazer então a gente mesmo, né? E a gente conseguiu que a editora Veneta fizesse a parte burocrática da coisa toda e criamos um selo dentro da Veneta, que é o selo Desacato. Então esses livros todos, e assim, o texto é nosso, a pesquisa é nossa, a diagramação é toda dele, todos os livros, ele que diagrama tudo, então é um trabalho bem autoral, assim, até a gente, da pesquisa até a diagramação, a edição, é tudo nosso, né? Perfeito. E a gente faz um padrão também, porque é o seguinte, a gente conta algumas histórias, que nem a Heloína, que a gente falou, né? Esse é o 21 por 28, né? Esse é 21 por 29. Tá, ok. Assim. Próximo. Tá. Quase o sulfite. O sulfite é. Então, ou seja, a gente tem acesso a acervos desses artistas, né? Então, com muita foto, muita coisa, muita história, então a gente quer mostrar isso de algum jeito, né? O faquirismo é muito impactante pelas próprias fotos. Exatamente. Então, você fazer um faquirismo, um livro só de leitura, a gente acha pouco. É verdade. A gente quer fazer uma coisa mais, uma pegada de livro de arte, né? Um livro que não é aquele mero livro de leitura que você põe um caderninho central com fotinhos, né? É muito pouco para esse material vasto que a gente acaba conseguindo. E a gente fala de uma época que está muito distante no tempo também, né? Então, é legal trazer esse visual, a estética da época para quem está lendo hoje, quem é muito jovem, quem já não lembra,
vê essas imagens e traz a atmosfera da época, né? Isso é importante. Dá referência. Né? Porque talvez o livro só com texto ficaria muito abstrato. Como que alguém vai imaginar o que é o Fakir, o que ele fazia, como que era a estética dessa apresentação, né? Então, o livro muito ilustrado assim traz a estética da época. Isso é um objetivo nosso. Maravilha. E esse livro aqui, o último aqui? Como é que ele... O título aqui, né? Então, esse livro também, na verdade, começa com uma história minha. Legal. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha 20 anos de idade. Uma época a gente ia de carona, viajava, aquela coisa meio hippie e tal da época. E eu fui parar no templo dessa pessoa que está aí na capa, da Aranda San. Ela está na capa do livro. Então, ela me convidou, eu estava com um grupo de mais 2 pessoas, né, viajando, mochila nas costas, cabelão, aquelas coisas da época. Sim. Então a gente foi parar no templo, né, encontramos uma pessoa em Copacabana na época, né, e essa pessoa falou assim, olha, é o seguinte, vocês têm uma vida mais descolada, mais desprendida, né, eu acho que vocês podem caber muito bem num projeto. Nós estamos indo para Brasília, construir uma sociedade espiritualista rural, assim, né? Temos um terreno, não sei o que, estamos construindo, e vão nesse lugar, nesse templo, e conversa com uma pessoa X. Bom, chegamos lá, demos de cara com essa mulher. Ok. Toda paramentada, parecia uma Iemanjá, assim. E chegamos os 3, assim, sem entender muito o que a gente estava fazendo ali, como é que era a história, e ela fez um convite para que a gente fosse para Brasília participar do projeto dela. Isso em 1969. Ok. Eu tinha 19 anos. E aí a gente conversou com ela, e tivemos interesse em ir para Brasília, né? A gente era muito jovem, não sabe, enfiar numa comunidade espiritual. E Brasília, na época, ela foi construída em 60, ela não estava ainda toda grande ainda, né? Não estava, mas já tinha um momento assim, é o Planalto Central do país, é um ponto mágico. Capital, né? Certo, é verdade. É um ponto mágico para quem estuda esoterismo, essas coisas. E tanto que surgiram várias sociedades espiritualistas em Brasília. Exato. Hoje tem, sim. Né? Tem pelo menos 3 ou 4 por conta de ser lugar místico, né? Ponto mágico do país. Perfeito. Entendeu? Entendi. Então, por conta disso, também acredito que eles estavam indo para Brasília. Só sei que não fomos, claro. Tá. E aí, depois de muito tempo... A gente já pesquisando as faquirezas, o silk, tudo isso, um dia eu topei numa revista O Cruzeiro, pesquisando outros assuntos, né? Com uma reportagem sobre a Iarandazã. E ele nunca tinha me contado essa história. A reportagem dos anos 50. E ele conheceu ao vivo. Mas eu não sabia ainda disso. E aí eu mostrei para ele, né? Sempre eu achava alguma coisa interessante nas revistas, jornais antigos, né? Mostrava. Falei, olha que incrível essa personagem, né? Isso podia... E aí ele bateu o olho ali, leu, quando viu o nome e tal, ele falou, mas eu conheci ela. E aí ele contou a história. E ele guardava ainda um selo que ele recebeu lá no dia que tinha o carimbo dela. Então, ele tinha essa prova desse encontro. Prova de que eu tinha estado com ela. E a gente começou ali uma pesquisa. Isso foi em 2016. Então, paralelo às faquirezas, às vedetes, tudo que a gente vinha pesquisando, a gente também abriu essa vertente de pesquisar a Iarandazã. E acabamos pesquisando mais 3 figuras que lideraram multidões, assim, né, se dizendo possuidoras, né, de poderes sobrenaturais, né, tal, que 2 delas criaram seitas, que é a Santa Dica, na década de 20, e a Hilda Roxo, na década de 30, e que perdurou também até a década de 70, e depois, mesmo após a morte dela, a seita dela ainda existe, né, o grupo religioso, né, que ela liderou, né, e seu 7 da Lira, que era um Exu, mas era um Exu diferente, não era um Exu reconhecido, inclusive pela Umbanda, como um Exu que era uma única pessoa que recebia aquele Exu, que era a Cacilda de Assis, e a gente achou nesses grupos, assim, semelhanças, né? Então a gente pesquisou essas histórias e aí publicamos esse livro,
agora, esse ano, o livro está saindo agora, Tetragrammater, o glamour midiático das mulheres de Deus. Esse Porque daqui todas também contavam muito com a imprensa, elas saíam muito na imprensa. O glamour midiático. A imprensa foi muito importante na divulgação do trabalho delas. Né? Parabéns, viu? Maravilha. As pessoas que quiserem adquirir o livro, eu queria que vocês falassem, nós vamos escrever também, mas coloca os contatos aqui. Pode falar? Tanto fazer o contato pelo Instagram, @osalbertosapresentam, que aí fala direto com a gente combina e manda pelo correio, né? Ou pode ser também pelo Mercado Livre, Magazine Luiza, todas essas livrarias virtuais, lojas virtuais que vendem. E o site da Editora Veneta também vende todos. Então tem várias opções. Todos os nossos livros têm esses caminhos. Perfeito. Gratidão. Muito obrigado, viu? Valeu pelo espaço, Kendi. Internautas, nós vamos ter mais uma gravação falando deles sobre a parte de filmes. Não perca. Assim nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.